Afinal, existe um número exato de quantidade de tomadas que eu tenho que ter no meu projeto? Qual é a quantidade máxima? Qual a quantidade mínima? O que a norma fala sobre isso? Tá? Se você faz alguma dessas perguntas, esse vídeo aqui é para você. Agora a gente vai falar sobre qual a quantidade necessária de tomadas por cômodo, por ambiente. Existem regras para você trabalhar isso, existe sim termos que a norma fala, mas você também precisa estar ligado em algumas sacadinhas aí, algumas visões que você precisa ter perante o seu cliente, beleza? Se esse assunto já está te interessando, então vamos para cima, bora ver esse conteúdo. Olá, seja bem-vindo ao canal Escola da Elétrica, meu nome é Anderson Campos e hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma dúvida muito comum que eu recebo de alguns dos nossos alunos e também aqui dos nossos seguidores das nossas mídias sociais aqui no canal da Escola da Elétrica. É uma dúvida que o pessoal tem, né? Eu vou fazer um projeto elétrico, eu preciso fazer uma previsão de cargas, mas qual é o número exato de tomadas? Porque o projetista às vezes vai fazer um projeto, bate aquela insegurança. Será que eu estou colocando tomadas demais? Será que não está faltando tomadas? E ele fica sem um parâmetro para seguir e saber exatamente qual o número ideal de tomadas que eu preciso. Não é só tomadas, tá? Existe iluminação também, mas esse é assunto para outro vídeo, tá? A gente vai fazer nessa série aqui também uma parte de iluminação. Mas vamos voltar ao foco aqui. Existe duas coisas que você precisa observar quando você vai fazer a previsão de cargas, ou seja, você vai definir a quantidade de tomadas que você vai utilizar no seu projeto. Primeira coisa é que você tem que saber o que a norma fala. A norma NBS 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, ela dá alguns critérios, alguns requisitos que você tem que atender, só que é muito importante destacar que a NBS 5410 ela vai tratar, nesse caso, de requisitos mínimos. O que quer dizer isso? Vai ter alguns critérios, eu vou mostrar na prática isso para você na tela do meu computador daqui a pouco, mas existem os critérios mínimos. Existe uma forma de você calcular e saber quantas tomadas você precisa, só que é uma quantidade mínima. Então você como projetista, você pode colocar mais tomadas do que a norma a gente vai calcular conforme a norma, tá? A norma ela não estipula um número máximo, mas sim um número mínimo de tomadas, beleza? Segunda coisa, é muito importante que você veja se você está atendendo a norma e também qual é a lista de equipamentos do seu cliente, tá? Por exemplo, uma sala. Algumas situações a gente vai lá determinar que deu, por exemplo, 4 tomadas. Mas aí você vai ver lá, geralmente, o seu cliente lá vai ter uma televisão, um videogame, um home theater e outros equipamentos, tá? Tô dando alguns exemplos aqui. O aparelho de TV a cabo, tá? Uma Sky, um aparelho, alguma coisa. Então lá atrás do rack dele, se você colocar uma tomada só, né? Você coloca 4 tomadas distribuídas, por exemplo, na sala e coloca só uma lá atrás, você até pode atender a norma, só que você também tem que ter essa visão, esse olhar clínico e imaginar e conversar com o seu cliente, inclusive, que equipamentos que ele vai ter. Mas a gente vai aprofundar isso. Outra coisa importante é você entender a diferença das TUGs e das TUIs. A TUG é a tomada de uso geral e a TUI é a tomada de uso específico. Qual que é a principal diferença entre uma e outra? A tomada de uso geral, a tomada de uso específico, geralmente são equipamentos que a corrente é maior que 10 amperes, igual ou maior a 10 amperes. E aí os equipamentos que têm a corrente menor que 10 amperes é considerado um equipamento que pode ser ligado na tomada de uso geral. Beleza? Hoje a gente vai falar da tomada de uso geral, vão ter outros vídeos que a gente vai falar de uso específico, tá? Então, chega de enrolação, vamos para a prática aqui para a gente ver na tela do meu computador agora. Bom, então aqui é o seguinte, a gente tem o item 952, que é previsão de carga. O que é esse item? É um item lá da norma NBS 5410, que fala sobre previsão de carga. E tem o item 9522, que é pontos de tomadas. Dentro desse item ainda tem o 95221, que é o número de pontos de tomadas, tá? Esse item tem mais coisas, se você olhar lá na norma, fala sobre as potências, tá? Vão ter outros vídeos onde a gente vai falar qual o valor de potência por ponto, mas hoje eu quero que você veja comigo aqui a quantidade de pontos, tá bom? A potência, a gente vai ter um vídeo à parte sobre isso. Então ele fala que o item A, a norma diz assim, em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, atendidas as restrições de 9.1.
Esse item 9.1, de forma bem resumida, ele fala que eu tenho que ter uma tomada em banheiro próximo ao lavatório e tem algumas regrinhas lá, tá? Recomendo você ler esse item, não é nada assim fenomenal, tá? O mais importante que eu quero mostrar para você agora nesse momento é isso. Em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, atendidas as restrições de 9.1, tá? O item B, ele fala que em cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviços e similares, né, ou locais análogos, lavanderia também, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos, tá? Bom, então o que esse item quer dizer? Quando eu tenho cozinhas, lavanderias, áreas de serviços ou locais análogos, eu tenho que a cada 3,5 metros, 3,5 metros de perímetro, eu tenho que ter pelo menos uma tomada. E aí ele ainda coloca aqui pra gente, né, que acima da bancada da pia, por exemplo, uma cozinha, né, devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente. Essas 2 tomadas podem ser uma espaçadas da outra, ou você pode ter um ponto fixo, né, uma caixinha com 2 tomadas, uma tomada dupla, tá? É isso que ele quer dizer aqui. Perímetro, o que é? É a somatória do comprimento de todas as paredes. Imagina que eu tenho uma cozinha que é 4 por 4, todas as paredes é 4 metros. Então eu somando todas essas distâncias, eu obtenho o perímetro, beleza? Então, continuando, o item C fala para mim que em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, e o item D fala, em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Percebe que o item B, o item D de dado, né, ó, vou até colocar na tela para você ver de novo, o item D, ele é muito similar ao item B no que diz respeito a perímetro. Em cozinhas, copas, áreas de serviço, a cada 3,5 metros eu preciso ter um ponto de tomada, enquanto que no item D de dado, a cada 5 metros de perímetro eu preciso ter um ponto de tomada, tá? Então isso aqui é um requisito mínimo. Quer dizer que essa quantidade que a gente está vendo aqui digamos assim, a regra geral? Não, tá? É uma regra mínima. Você quer colocar mais tomadas do que isso aqui? Pode, mas a gente vai ver na prática isso daqui, tá? Para finalizar esse item da norma, tem o item E. Eu não vou ler ele para vocês porque eu coloquei um resumo que acho que resume mais esse item, tá? O resumo seria assim: outros cômodos ou dependências, um ponto para ambientes com áreas menores que 6 metros quadrados e um ponto a cada 5 metros de perímetros em ambientes maiores que 6 metros quadrados. O item E, resumidamente, é um ambiente onde eu tenho uma área menor que 6 metros quadrados, eu preciso ter um ponto. Em um ambiente que eu tenha mais que 6 metros quadrados de área, a cada 5 metros eu preciso ter um ponto. Por que ele colocou esse item E? Porque o item A, a gente falou de banheiro, o item B a gente falou de cozinha, copa, área de serviço, lavanderia, o item C foi varanda, o item D foi salas e dormitórios e o item E é outros cômodos ou dependências. Poderia ser corredor, uma copa não, né? Mas uma despensa, alguma área mais isolada, tá? Então ele coloca esse item também. Agora, vamos falar de um exemplo prático aqui, ó. Coloquei aqui um exemplo de cozinhas, copas, áreas de serviço. Lá a gente viu que é o item B, né? Que fala um ponto a cada 3,5 metros de perímetro. Então eu tenho uma cozinha onde todas, vamos dizer assim, ela é 3,5 por 3,5, tá? O comprimento de cada parede da minha cozinha. É um formato quadrado, né? Essa cozinha. E aí como que eu calculo o perímetro, né? Eu faço a somatória de todas essas, o comprimento dessas paredes, né? Então o perímetro vai ser 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,5, que eu vou ter 14 metros de perímetro, não é área quadrada, tá bom? A área quadrada seria lado vezes lado, perímetro é a somatória de todos os lados, beleza? Bom, o perímetro deu 14. Então, como é que eu faço a conta agora? Para eu calcular o número de TUGs, né, o número de tomadas de uso geral, eu divido o perímetro pelos 3,5. Por quê? Porque a norma me diz que em cozinhas, copas, áreas de serviços similares,
a cada 3,5 metros de perímetro eu tenho que ter um ponto. Então eu divido o perímetro por 3,5 e obtenho o resultado aí de 4, número 4. Então, para uma cozinha dessas condições que eu coloquei, dessas dimensões de 3,5 por 3,5, eu preciso ter no mínimo 4 tomadas. Anderson, eu posso colocar mais tomadas? O meu cliente vai ter vários equipamentos? Pode, tá bom? Isso aqui é uma condição mínima, só para você ter um parâmetro aí no seu projeto, beleza? Aí eu coloquei uma tabela aqui para você, para facilitar e você não precisar ficar sempre fazendo a conta. Você calcula ali o perímetro, tá? E aí você bate aqui, ó, o nosso caso é 14, né? Então 14 eu coloco aqui, ó, entre 3,5 e 14 de perímetro, o total é 4 tomadas. Eu tenho aqui 3 tomadas de 600 VA, uma de 100 VA. Eu não vou entrar nesse mérito agora, nós vamos fazer um outro vídeo sobre a parte de como eu dimensiono a potência desses pontos. Em breve a gente vai lançar aqui no canal, tá? Mas isso aqui é um parâmetro para você saber que tem que ter como você quantifica a quantidade de pontos. Mas a gente falou da cozinha, copa, área de serviço. Vamos ver salas e dormitórios agora. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Salas e dormitórios, né? Tem até um errinho, salas de dormitórios, mas é salas e dormitórios, tá? Um ponto a cada 5 metros de perímetro. Então eu tenho uma sala, as dimensões dela é 3 por 5 metros, tá? E eu calculo o perímetro. Então essa parede de cima tem 5, a de baixo também. Essa da lateral esquerda tem 3, a de lá da lateral direita também tem 3. Então fica 5 mais 3 mais 5 mais 3, né? A somatória de todos os lados. O perímetro vai dar 16 metros de perímetro, e aí eu divido 16 por 5. Por que 5? Porque a cada 5 metros eu tenho que ter uma tomada para salas e dormitórios. E aí o resultado aqui dessa conta vai dar 3,2. Nesse caso eu vou arredondar para cima 4 tomadas, tá? Então para essa sala a quantidade mínima seria 4 tomadas, mas você precisa avaliar junto com o seu cliente aonde vão ficar os equipamentos dele, quais os equipamentos que ele pretende instalar, tá bom? E aqui também tem uma tabelinha para facilitar, né? A gente calculou 16 de perímetro na sala, então 16 estaria entre 15 e 20 de perímetro. Nesse caso, eu colocaria no mínimo 4 tomadas, 4 tomadas nessa sala, tá bom? Bom, então essa aqui é a forma para você calcular perímetro. Vamos fazer um rápido resumo? Para calcular o perímetro, não, para você calcular a quantidade de tomadas, né? Primeira coisa é você saber que ambiente você vai trabalhar. É uma sala, é um dormitório, é uma cozinha, é uma copa, uma área de serviço. Então a norma ela fala, né, as regras de qual a fração de perímetro que você precisa utilizar. Copas, cozinhas, áreas de serviços e análogos, lavanderias. A cada 3,5 metros você precisa ter no mínimo um ponto de tomada. Para salas e dormitórios e outros cômodos ou dependências, a cada 5 metros de perímetro você tem que ter um ponto de tomada. Então você calcula o perímetro do ambiente, divide por 3,5 ou 5, a depender do ambiente, e aí você chega no número mínimo de tomadas. Agora vale ressaltar, tá? É muito importante que você converse com o seu cliente. Se ele não souber, que você oriente o seu cliente para você ver aonde vão ficar os equipamentos que ele pretende instalar. Porque a partir disso, você também tem que fazer o correto posicionamento, tá? Você como projetista, você pode sim colocar quantas tomadas você quiser e respeitar os critérios mínimos. Só não pode ter menos do que a norma fala, certo? Bom, agora eu quero fazer um desafio para você, tá? Eu quero que você vai aí na sua casa mesmo, ou um cliente que você tenha, e faça a previsão de carga de tomadas já utilizando o que a gente aprendeu aqui nessa aula, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui que vai ajudar a crescer mais o nosso canal, vai levar mais ainda essa informação para outras pessoas, tá? E eu vou deixar aqui do lado aqui um vídeo para você continuar aprimorando e tendo mais capacitação aí, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Vamos pra cima!